Bem-vindos ao Bedi Barbária. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre Poema Sujo do Ferreira Goulart. Bom, esse poema aqui eu já conhecia, é uma releitura, mas digamos que é uma releitura parcial. Eu dei uma procuradinha e aparentemente a edição que eu tinha lido de Poema Sujo por muitos anos, porque eu reli assim umas 8 vezes, não era uma versão integral, então ela tinha só até certa parte. O Poema Sujo tem diversos capítulos, eu não sei se isso é possível num poema, mas ele literalmente, para ali, na próxima página continua e tem um ritmo, tem uma pegada diferente. Nessa edição aqui da Companhia das Letras é muito bacana porque tem um prefáciozinho explicando que cada um desses trechos, cada um desses capítulos tem uma característica de uma época diferente da vida do Goulart. Porque o Ferreira Goulart é um poeta que passou por muita mudança. Primeiro ele começou escrevendo de uma forma bastante romântica, e aí, que foi só o primeiro livro dele. No segundo, que é a Luta Corporal, que eu já resenhei aqui, vocês podem dar uma olhadinha, ele já muda completamente, ele vai para a questão do jogo da linguagem, da experimentação. Depois disso ele passa para o concretismo, né, para o neoconcretismo, e ele vai trabalhando esse tipo de linguagem, esse tipo de forma durante toda a carreira dele. Ele tem diversas fases, aí tem a fase mais política depois, né, e a gente vai construindo toda uma obra do Ferreira Goulart que é muito rica. E ele até comenta, o poema sujo, ele é sujo em dois sentidos. Primeiro, porque ele mostra a realidade, e a realidade é suja, a realidade tem mijo, a realidade tem sangue, tem vagina, então é uma realidade suja. E outro, porque ele não é puro no sentido de ter um único estilo, ele não é inteiro neoconcretista, ele não é inteiro de um jeito ou de outro, ele é composto por várias coisas, então ele é sujo também no formato dele. Esse é um dos poemas mais importantes, assim, da nossa história. Eu queria ler aqui uns trechinhos, tem o comentário do Maria Carpo e do Vinícius de Moraes logo no começo do prefácio. Eu queria ler pra vocês o que esses dois disseram sobre o poema sujo. Então, o Vinícius de Moraes, que eu já vou explicar pra vocês a importância dele dentro desse poema, diz o seguinte: Ferreira Goulart acaba de escrever um dos mais importantes poemas deste meio século, pelo menos nas línguas que eu conheço, e certamente o mais rico, generoso e paralelamente rigoroso e transbordante de vida de toda a literatura brasileira. O Otto Maria Carpo diz: Poema Sujo mereceria ser chamado de poema nacional, porque encarna todas as experiências, vitórias, derrotas e esperanças da vida do homem brasileiro. É o Brasil mesmo em versos sujos e, portanto, sinceros. Então, o que acontece? O Ferreira Goulart era um militante de esquerda que tem problemas na época da ditadura. Inclusive, tem um outro livro dele aqui, que é o Resmungos, que reúne algumas colunas dele. Nessas colunas, ele conta sobre como ele foi abordado quando teve a promulgação do AI-5, e ele acaba se exilando. Ele vai pra Argentina e tem uma situação delicada, porque ele vai pra Argentina e aí tem a ditadura lá, e aí o único lugar que ele poderia ir é pro Paraguai, mas porque o visto dele já tinha vencido, só que no Paraguai também não tava muito boa coisa, então ele decide ficar onde ele tá, que é a Argentina, e lá ele escreve o Poema Sujo. Ele fala que há muito tempo ele já procurava uma inspiração para escrever um poema, que ele queria retratar de alguma forma o que estava passando na vida dele, mas que ele não estava conseguindo. E aí um belo dia ele foi dormir pensando nisso, falou, não, eu vou escrever um monte, depois eu volto e faço tal coisa. Ele elaborou assim um método, e ele disse que não aparecia, até que veio a primeira frase e aí o poema descambou. O poema tem todas essas páginas aqui, só para dar um contexto, né, porque é um livro bem grande para um único poema, mas ele começa na página 29 e termina na 105. Então é um poema grande. Todas essas páginas, né, são 76 páginas, se eu não me engano. O Ferreira Goulart vai traçar toda uma trajetória muito própria. Ele é maranhense, né, de São Luís do Maranhão mesmo. Então ele faz uma rememoração dessa infância bastante saudosista, muito típica do exilado, né, de querer relembrar os momentos que passou na terra que não pode mais acessar, pelo menos no momento. E aí ele passa por algumas partes bastante políticas, né? Então eu queria ler uns trechos para poder ilustrar para vocês, porque eu acho que não existe resenha
de poesia sem leitura de trechos, né? Então tem uma parte que ele fala assim: que importa um nome a esta hora do anoitecer em São Luís do Maranhão, à mesa do jantar, sob uma luz de febre entre irmãos e pais, dentro de um enigma. Mas que importa um nome, debaixo deste teto de telhas encardidas, vigas à mostra entre cadeiras e mesa, entre uma cristaleira e um armário, diante de garfos e facas e pratos de louça que se quebraram já. Um prato de louça ordinária não dura tanto, e as facas se perdem e os garfos se perdem pela vida, caem pelas falhas do assoalho e vão conviver com ratos e baratas, ou enferrujam no quintal, esquecidos entre os pés de erva cidreira e as grossas orelhas de hortelã. Quanta coisa se perde nesta vida, como se perdeu o que eles falavam ali mastigando, misturando feijão com farinha e nacos de carne assada. Então é isso, é a realidade, é o cotidiano, é a saudade das pequenas coisas que se perderam, né? E aí, por exemplo, para ilustrar como aparece dentro do cotidiano ainda, um pouco da política, né? Porque tudo é político, então ele introduz aqui partes políticas, ele coloca pinceladas disso que são bastante fortes. Então, por exemplo, tem um trecho aqui que é o seguinte: era a vida a explodir por todas as fendas da cidade, sobre as sombras de guerra. A Gestapo, a Wehrmacht, a RAF, a FEB, a Blitzkrieg, Catalinas, torpedeamentos à quinta coluna, os fascistas, os nazistas, os comunistas, o repórteresso, a discussão na quintanda, o querosene, o sabão de andiroba, o mercado negro, o racionamento, o blackout, as montanhas de metais velhos, o italiano assassinado na Praça João Lisboa, o cheiro de pólvora, os canhões alemães troando nas noites de tempestade por cima de nossa casa. Stalingrado resiste. Por meu pai que contrabandeava cigarros, por meu primo que passava rifa, pelo tio que roubava estanho à estrada de ferro, por seu neco que fazia charutos ordinários, pelo sargento Gonzaga que tomava tiquira com mel de abelha e trepava de janela aberta, pelo meu carneiro manso, por minha cidade azul, pelo Brasil, salve, salve, Stalingrado resiste. A cada nova manhã, nas janelas, nas esquinas, na manchete dos jornais. Então, é assim que aparece a militância, os ideais do Ferreira Goulart nesse poema, que é realmente um poema nacional. Porque ainda que você não esteja naquela casa em São Luís do Maranhão, com primos e pais e tios e irmãos, comendo a farinha com nacos de carne e feijão, você sabe do que ele tá falando. Das pequenas coisas esquecidas, do que se deixa no quintal e enferruja, sabe? E esse é o sentimento que ele traz. É o sentimento de ouvir o rádio e descobrir que Stalingrado resiste. É um poema lindo, assim, é um dos meus poemas favoritos da vida. Eu gosto de muitos outros do Ferreira Goulart. Eu tô comprando agora essa coleçãozinha nova que a companhia tá lançando, que tem as lombadinhas e o corte combinando. E eu tô descobrindo muitos outros poemas dele, muitas outras faces do Ferreira Goulart, mas essa é a minha favorita, né? Como não poderia deixar de ser, a fase militante é a minha favorita. E eu falei pra vocês que eu ia falar do Vinícius de Moraes, eu não expliquei, né? O Ferreira Goulart, quando ele tá no exílio, ele tá aqui sozinho em Buenos Aires. E a família dele, os 2 filhos, a mulher, estão no Brasil. E Vinícius de Moraes vai visitar o Goulart, e o Goulart lê pro Vinícius esse poema, né? Aqui no YouTube você consegue achar uns videozinhos do Goulart lendo, são muito bonitos, eu coloco para ouvir direto. E aí ele pega essa fita, ele grava o Ferreira Goulart falando o poema e traz pro Brasil, ele articula a publicação do poema e ele tenta articular junto a essa publicação uma volta do Goulart pro Brasil, porque ele compreende que o Goulart não pode mais ficar apartado dessa pátria que ele ama tanto. Então, esse poema foi escrito entre maio e outubro de 75. Então, quando ele é trazido para o Brasil, já está se caminhando para uma fase mais amena, já está se caminhando para uma fase de afrouxamento do autoritarismo, da ditadura militar, né? E o Goulart acaba não conseguindo, pelo Estado, essa possibilidade de voltar, mas ele fala, quer saber, bem ou mal, aqui posso ser preso, indo pro Paraguai posso ser preso, se é pra ser preso, então que eu seja preso no Brasil. E ele volta e ele não é preso, e aí ele segue como poeta e tal. Muita gente pode argumentar que o Ferreira Goulart depois acabou se afastando um pouco da esquerda,
E eu acho isso completamente ok, totalmente natural. Eu acho que as pessoas precisam parar de achar que porque alguém mudou de ideia, toda uma ideologia tá errada, sabe? Ferreira Goulart pode ter tido seus descontentamentos com a militância, com a própria ideologia, mas isso não muda o que ele acreditou e o que tá aqui, sabe? E também vejo muita gente de esquerda falando que não gosta de Goulart porque o Goulart renegou essa questão, mas eu não acho que tem que ser visto dessa forma também. Eu acho que, apesar de não ter continuado militante, colocando isso tão fortemente nas suas poesias, é, assim, visível o viés social que ele aborda, sabe? Então ele não parte para um oposto, ele não se torna um reacionário, como aconteceu com alguns outros escritores que mudaram, assim, de ideologia. Então não acho que também mereça esse afastamento de quem é de esquerda. Acho que se você quiser, você pode ler só os poemas que te interessam na fase que te interessam, né? Esse argumento é muito usado também com o Jorge Amado. Mas é isso, pessoal. Eu já estou com outro livro do Goulart aqui, o Na Vertigem do Dia. Então ele provavelmente ainda aparece por esse ano aqui no canal. Pelo menos eu espero fazer uma coleçãozinha bonita aí de poesia pra vocês. Essa coleção da companhia, além de bonita, além de combinar no estante, eu tô gostando bastante dela porque ela tá dando realmente bastante material pra eu vir falar com vocês. Então tá facilitando um pouco o trabalho, que é vir falar de poesia numa resenha, né, que é tão difícil. Então eu vou ler uma partezinha mais romântica deste poema pra terminar o vídeo. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicarem na bolinha com o meu rosto aqui pra isso. Deem seus likes e dislikes. Me digam porque não gostaram, se não gostarem, principalmente desses de poesia. E eu vou terminar assim. Eu não sabia, tu não sabias fazer girar a vida com seu montão de estrelas e oceano entrando-nos em ti. Bela, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carne fria. Perdeu-se na confusão de tanta noite e tanto dia. Perdeu-se na profusão das coisas acontecidas. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta, bilhar, baralho. Mudou de cara e cabelos, mudou de olhos e risos, mudou de casa e de tempo. Mas está comigo, está, perdido comigo teu nome em alguma gaveta.